E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui novamente. Dessa vez vocês não estão me vendo, vocês estão apenas ouvindo a minha voz, porque o protagonista desse vídeo não sou eu, e sim esse pedalzinho branco aqui. É o Boss TU3. O Boss TU3 é um afinador da Boss, da família TU, tem o TU2 também. Quem usa o TU2, aliás, é o Faísca. Para quem não conhece, é um ótimo guitarrista paulistano. Já tocou com muita gente boa por aí, Fábio Júnior, Chitãozinho Chororó, uma porrada de gente legal. E esse é o TU3. Se não me engano, o Juninho Afran usa o TU2 também. Eu estou usando o TU3, que é a próxima geração de TUs, que significa Turner, né? Afinador. Ou Chromatic Turner, afinador cromático. Afinador cromático porque ele aceita notas bemolizadas e sustenizadas, como nós veremos aqui. Este afinador é um afinador com buffer, não é true bypass, como todos os pedais da Boss não são true bypass. Ele tem aqui, vamos então dissecá-lo cuidadosamente, uma entrada, duas saídas, sendo que a saída de cima oferece um bypass quando acionado. Então funciona da seguinte forma: quando eu toco, se eu acionar, ele corta o som. Isso pode ser muito bom porque você pode precisar de mutar o som para afinar o instrumento. Então digamos que você está tocando num show, uma apresentação qualquer, tal, e depois você percebeu que uma corda deve estar desafinada, né? Por exemplo, opa, peraí, vou ter que afinar. O que eu vou ter que fazer? Muto. Mutando, ele aciona o afinador, não sai mais som da guitarra e eu posso assim afinar um instrumento em silêncio. Essa ferramenta pode ser importante não só para afinação, mas em todos os momentos em que você precisar de mutar o som da sua guitarra ao vivo ou em qualquer situação. Tendo duas saídas, essa aqui é a bypass, a outra saída que está aqui embaixo é uma saída que vai emitir o som. Então quando eu aperto ele, caso ele esteja nessa saída, ele vai continuar emitindo o som, e aí eu vou afinar a guitarra emitindo o som que eu estou emitindo pelas cordas, sem mutá-la. Duas saídas também pode ser interessante, porque a partir desse pedal você pode dividir o sinal em duas guitarras, em dois amplificadores, ou em dois sistemas de saída, sejam eles quais forem, duas caixas amplificadas, por exemplo. É mais uma ferramenta que eu posso usar nesse pedal aqui, já que eu tenho duas saídas, tá? Então no caso, eu iria pelo output e o outro pelo bypass. Outra coisa interessante nesse pedal é que ele tem alguns modos, tá? Que eu vou acionar por este botãozinho aqui, que é o botão Mode, botão modo, do lado direito inferior do pedal. Então se eu clico uma vez, eu vou para o modo cromático, que é onde eu estou. Então aqui ele reconhecerá as notas. Se eu bater, por exemplo, um Lá sustenido, ele vai reconhecer com um Lá e um pontinho do lado direito do A, né? Que é a letra que a gente usa para representar o Lá, que é o Lá sustenido. Se eu clicar, por exemplo, no Dó sustenido, Dó, que é o C, com um pontinho do lado. Se eu clicar no Dó, ele vai reconhecer a nota Dó. Portanto, ele é cromático. Se eu for fazer a escala cromática, Mi, Fá, Fá sustenido, pontinho do lado, Sol, e assim por diante. Por isso, ele é um chromatic turning, um afinador cromático. O próximo modo, eu teria aqui uma afinação. Se eu quisesse afinar meio tom abaixo, eu poderia fazer isso com esse outro modo dele aqui, que eu não costumo usar, na verdade. Aqui seria se eu fosse afinar um tom abaixo também, eu poderia usar esse modo, também não costumo usar.
Aqui é o modo guitarra, então o que vai funcionar? No modo guitarra, se eu bato a corda mizinha, ele não vai emitir mais a letra E, mas vai emitir o número 1, porque a corda mizinha é a primeira corda, então ele vai estar emitindo que esta corda que eu estou batendo é a corda 1. Se eu bato a corda 2, vai aparecer o número 2. Se eu bato a 3, o número 3 é Sol, a Ré é a quarta corda, vai aparecer o número 4 e assim por diante. Então esse é o modo guitarra. Então a mesma coisa eu posso usar aqui. Ele vai reconhecer, por exemplo, qual que é a corda que eu estou tocando, mas eu posso afinar um tom abaixo, meio tom abaixo. Ele também tem esse modo baixo aqui, que é muito interessante para baixistas. Se você é baixista e você precisa de um afinador para o seu baixo, ele pode ser usado tanto com o baixo quanto com a guitarra. Então nesse caso, se eu bato a corda Sol, ele vai reconhecer com o número 1, porque num baixo de 4 cordas, a primeira corda, a mais aguda, é a corda Sol, né? O baixo de 4 cordas teria as cordas Sol, Ré, Lá e Mi, sendo que o baixo de 5 cordas tem a corda Si também, mas então ele reconheceria aqui como a corda pela numeração da corda, ok? E ó, aqui ele reconheceria o Si como Si mesmo, exatamente. Ele não reconheceria essa corda. Então, para baixos de 4 cordas, ele pode ser muito interessante. Eu vou colocar novamente no modo cromático, que é onde eu costumo usá-lo, mas apenas mostrei essas opções para vocês se familiarizarem com os diversos modos nos quais esse afinador pode funcionar. Ele também pode funcionar com dois sistemas de iluminação. Esse aqui é o simples, e se eu pressionar esse botão aqui, ó, chamado Stream / Send, o que vai acontecer? E manter pressionado, ele vai piscar todas as luzes, ó. E aí a luz dele fica mais forte, mais intensa. Isso pode ser muito interessante em algumas situações onde, por exemplo, se você for tocar ao ar livre, o sol, a luz do sol iluminando o pedal, pode impossibilitar a visão do indicador dele aqui. Com a luz assim mais forte, ele vai funcionar melhor, você vai conseguir enxergar melhor. Lembrando que se ele está com a luz fraca, ele está gastando 35 microamperes. Se ele está com a luz forte, ele está gastando 85 microamperes. Se eu pressiono aqui só uma vez, o que vai acontecer? Eu vou estar tornando ele mais... Eu posso usá-lo para afinar 440 Hz, né, que seria a afinação padrão, até 445, ou abaixar para 435, que seria a sensibilidade dele. Ocorre que a nota Lá padrão do diapasão é 440 Hz. Mas se eu quiser afinar ligeiramente abaixo, eu posso afinar pressionando aqui, e aí eu vou acionar um modo que seria um pouco abaixo. Então quando eu bato a corda Lá aqui, ele está com um modo diferente aqui, quer dizer, ó, tem que manter equilibrado aqui os dois. Mas eu não costumo usar esse modo, costumo usar esse aqui, que é mais fácil. Aliás, me desculpe pessoal, na verdade esse aqui ele vai acionar dois modos diferentes, né? Que é o modo de duas luzes que ficam girando aqui, que na verdade vão parar de girar quando eu acionar, quando eu chegar na altura ideal. Aí essas duas luzinhas aqui de cima vão piscar juntas, aí ó, tá vendo? E as luzes param de girar. Ou nesse outro modo que eu gosto mais, que vai funcionar com um indicador que vai girar para lá e para cá. Eu boto a corda Lá, ele tem que ficar verdinho no meio, ó. Se ele ficar verdinho no meio é porque está afinado, entendeu? Esse é o modo que eu costumo usar mais. Então eu vou afinar aqui as demais cordas.
Legal. E ele tem mais uma coisa interessante aqui, que é uma saída. Esse plug aqui está ligado na entrada dele, ele é alimentado por 9 volts, menos no centro, padrão Boss. Ele tem uma saída que alimenta pedais também, que, se eu não me engano, é no máximo 200 microamperes que ele vai alimentar, tá? Recomendo vocês checarem essa informação no site oficial da Boss, onde vocês poderão baixar o manual do afinador, mas eu creio que seja no máximo 200 microamperes. Em todo caso, pessoal, eu não gosto muito de fazer isso, eu já alimentei a partir dele outros pedais, mas agora eu estou trabalhando com duas fontes e eu divido então as amperagens dos meus pedais em duas centrais de administração diferentes, são duas fontes diferentes. No caso, eu estou usando as fontes Fire Power Bridge Pro e Fire Power Bridge. Então, afinei aqui o pedal, posso tocar legalzinho. Bom, quando eu fui comprá-lo, eu fiquei entre ele e o Korg Black Pitch, né? O Korg Black Pitch tem funções muito semelhantes, não tem essa função de iluminação mais forte que ele tem. Tem saída para pedais também para alimentação. Se eu não estiver enganado, não tem duas saídas, assim, bypass e output, ele é só bypass. E ele é true bypass, enquanto esse aqui tem buffer. A questão do buffer também é muito importante ser levantada, ainda que não seja tema desse vídeo, mas somente um assunto tangencial, mas que vale a pena ser abordado. Existem várias divisões e subdivisões que a gente pode fazer entre pedais true bypass e pedais bufferados, não, com buffer. Mas, dito de maneira simplificada e resumida, os pedais true bypass, eles são, ao menos teoricamente, pedais que não vão mascarar o som do seu instrumento passando por eles quando eles estiverem desligados. Eles não vão maquiar, vamos dizer assim. Eles não vão... Maquiar e mascarar talvez não sejam os melhores termos, mas eles não vão acrescentar nada ao seu som, tá? Seria direto. É como se fosse um cabo só passando pelo pedal limpo, sem nada. Esse é o true bypass. O buffer, ele tem um sistema que vai continuar modificando, ainda que imperceptivelmente, o seu som quando desligado. Os pedais da Boss têm buffer. Só que o que acontece? Dito dessa maneira resumida, parece que um pedal true bypass é bom e que um pedal com buffer não é bom. Muita gente deixa de comprar pedal porque tem buffer. Então, esse elemento acaba sendo decisório na hora de comprar um pedal para muita gente. Ele tem buffer? Então eu não vou comprar porque tem buffer. Ele é true bypass? Então beleza, então eu posso até pensar em comprar. Não é por aí. As pessoas que são realmente entendidas no assunto, muitas delas recomendam você ter um buffer pelo menos na saída, e outros recomendam ter um buffer pelo menos na entrada, porque é o seguinte, na verdade a gente fala em true bypass, mas nenhum pedal é realmente true bypass total. Galera, todo pedal ele vai fazer uma coisa, vai dar alguma diferença no seu som de alguma forma, entendeu? E se eu vou usar vários pedais true bypass, às vezes eu vou precisar de algum buffer para dar um up no sinal, para dar uma elevada no sinal, porque senão eu posso perder sinal, porque pode ficar mais xoxa. Então recomenda-se usar buffers na saída. Um guitarrista brasileiro muito bom, por sinal, também tocou com muita gente boa, que é o Alexandre Bicudo, usa dois pedais, ou pelo menos estava usando até bem pouco tempo atrás, da Boss, o DD7 e o DD3, dois delays que tem buffers. E em uma entrevista que ele concedeu ao canal de um rapaz chamado Roberto Toral, ele fala a respeito disso. Ele coloca dois buffers no final, porque aí a guitarra tende a casar melhor com amplificadores de rua. Você vai tocar por aí, você não sabe que amplificador que você vai pegar. Você vai tocar com uma banda de baile, uma coisa assim, ou sei lá, se você é músico de estrada, você não sabe com que amplificador você vai pegar. Então é bom que você tenha pelo menos um buffer no final da cadeia,
para conseguir equilibrar o som, caso você possa vir a enfrentar algum problema por aí. Mas nesse caso aqui eu estou colocando o buffer na entrada, e que na verdade não é nem tanto na entrada, porque tem mais um detalhe. O afinador ele é comumente colocado, geralmente, como o primeiro pedal da cadeia. No meu caso não é. E vou explicar por quê. Porque eu uso um wah-wah, que eu já até mostrei em outro vídeo falando sobre o wah-wah, que é o 535Q da Dunlop, e ele não é novo, ele é um pouco... é um pouco já antigo, ele não é true bypass. Se eu colocar o Boss, que tem buffer, em primeiro lugar e colocar o wah-wah depois do buffer, galera, eu fiz esse teste, eu não gostei, na verdade eu odiei, ficou um som horrível, muito agudo, distorcido, estranho, não gostei. E aí eu coloquei o Boss que depois do wah-wah e ficou bom. Aí vocês vão dizer assim, mas será que não afeta o sinal? Bem, eu quando fiz isso, eu fiz um teste. Eu afinei a guitarra antes, colocando ele antes do wah-wah, e afinei colocando depois do wah-wah. O resultado foi o mesmo na prática. Então, eu passei a colocar depois do wah-wah. Tá? Então, ele tem o wah-wah, tem o buffer do wah-wah, e depois eu coloco o Boss T3. Um outro cara que eu vi que mestre dos timbres guitarrísticos aí, e que faz isso é o já citado aqui, Faísca. Ele tem um Boss T2 e ele usa depois do wah-wah. Ele não sei se por causa disso, mas creio que seja por causa disso, por causa de problemas com o buffer. Bom, vocês puderam perceber que escolher um afinador não é tão fácil assim. Eu até já pensei em usar afinadores de contato para resolver esse problema do buffer, usando o primeiro buffer com wah-wah. Não sei se ficaria interessante, e portanto nesse caso eu retiraria o Chromatic Turner. Mas eu gosto mais, eu já usei afinadores de contato, mas não foi uma experiência muito boa para mim. Gostei mais de afinadores assim de pé, eu acho mais prático. Seja como for, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês a conhecerem mais a respeito do TO3 e a escolherem de maneira mais bem pensada o afinador que vocês utilizarão, porque isso é muito importante na hora de você escolher pedal. Vocês têm que pensar em preço, né? Se vai caber no bolso de vocês ou não, se vale a pena o preço em relação custo-benefício. E por falar em benefício, vocês têm que pensar em quais benefícios que cada um dos equipamentos que vocês estão comprando vão trazer para vocês. Bom, eu sei que eu pensei muito antes de comprar o Boss T3 e acabei pegando o Boss T3. Até hoje não me arrependi de tê-lo comprado, mas talvez, pode ser que não seja o melhor afinador para vocês. Esse então foi um review do Boss T3. Eu não quero apresentar como uma propaganda do Boss T3, não é apenas um review. Pensem aí com carinho, baixem o manual do pedal na internet, leiam, conheçam mais a respeito, e se vocês estiverem procurando um afinador e você achar que esse afinador aqui atende às suas expectativas, comprem uma boa compra. Sucesso, tudo de bom para vocês.